Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Olá, começando mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas, o nosso podcast sobre direito, inovação e tecnologia. Eu sou Érica de Mello, já fiz parte desse podcast em outras oportunidades como participante e venho aí numa série de novos episódios em que eu estou num novo papel aqui como host. E hoje a gente vai receber alguém muito especial. O fato é que as organizações têm mudado ao longo do tempo, as relações de trabalho também, e a gente tem feito uma série sobre o futuro do trabalho, onde a gente está conversando com protagonistas dessas relações. Então, já falando um pouco do meu convidado, ele hoje ocupa uma posição extremamente estratégica dentro de uma grande organização que representa muito no mercado nacional. Ele é o gerente de relações trabalhistas e sindicais da Rede Globo. Essa é uma posição estratégica que as organizações ainda não entenderam, né? Algumas organizações ainda não entenderam, a Rede Globo a gente já sabe que sim. Ele tem uma longa história à frente dessas relações trabalhistas, aí vem desbravando isso há alguns anos no mercado, e é por isso que ele está aqui hoje. Então, é um prazer te receber aqui no nosso podcast, Cláudio Guimarães. Muito obrigado, Érica. Já são bons anos desbravando, né? Mas é uma honra, é um prazer estar aqui com você e vamos bater esse papo. Vamos lá, muito a conversar sobre isso. Então, Cláudio, para a gente já começar, a gente falou aqui do profissional de relações trabalhistas, né? E parece muito óbvio, a gente tem conversado sobre isso, né? Sobre a obviedade de ter alguém que olha para isso. As empresas são feitas por pessoas, eu sempre falo isso, o CNPJ não existe sem os CPFs. Por mais tecnologia que a gente tenha, inteligência artificial, seja o que for, sem os CPFs nada acontece, né? A gente não sabe no futuro, mas eu particularmente não acredito que os CPFs vão deixar de ser essenciais nas organizações. Quando a gente olha para isso e para essa posição do RT, né, do famoso RT, que muita gente não sabe o que a gente vê que, no dia a dia, ele tem uma questão estratégica muito forte, ele tem uma oportunidade de fazer parte do negócio de uma forma estratégica muito forte. E eu queria que você comentasse um pouco, ao longo dessa sua carreira, né, o que você vê de estratégia desse profissional de RT. Claro. Bom, primeiro que eu acho que é muito mais, tá, do que a habilidade de negociar. É muito mais. É uma habilidade de influenciar, é uma capacidade de compreensão sobre o negócio. Então, é muito importante que ele compreenda a fundo o negócio, que ele tenha entendimento de como as coisas são operacionalizadas, gerar muito relacionamento, tanto interno quanto externo, isso é fundamental. Uma flexibilidade muito grande, tem que ser um profissional muito flexível, exatamente para lidar com tantas diferenças, né? E uma visão sempre de médio e longo prazo. Então, isso eu acho que são características, competências, que vão muito mais além de uma questão de negociação. A negociação é fundamental, mas esse papel dele nas organizações, inclusive de desenvolvimento, preparação de liderança, é fundamental, porque aí a gente entra nessa questão estratégica e dos resultados que isso é capaz de trazer para as organizações, que talvez o que você esteja trazendo é o seguinte, é a não percepção desses resultados que podem ser trazidos por uma área de relações trabalhistas e sindicais. Exatamente. E aí, aproveitando essa sua trajetória, né, hoje na Rede Globo, mas você já teve uma história aí ao longo da sua carreira. Onde está esse profissional para as pessoas entenderem? Porque a gente olha, às vezes, muito, né? Tem gente que não sabe que existe, a pessoa que está focada em relações trabalhistas, o RT. Tem gente que entende que vai estar no jurídico, outro entende que alguém do RH faz isso aí. Não, eu ouço isso das empresas às vezes, né? Eu falo, onde está? Vocês têm um RT? Não, isso aí eu já tenho, alguém do RH faz isso aí. Alguém do RH negocia com o sindicato, que é o que você falou, tem muito essa visão da negociação de demandas, né? Onde está esse profissional estrategicamente? O que você tem visto no mercado das empresas que já têm esse olhar? Onde ele está para que, de fato, ele seja estratégico? Eu diria que, na grande maioria, estrategicamente, ele acaba ficando em recursos humanos. Tá? Eu tenho para mim, assim, né, e até quando eu sou procurado por algumas empresas que vêm, Cláudio, eu queria
criar uma área de relações trabalhistas e sindicais. E aí eu sempre devolvo com uma pergunta: mas o que você também espera desse profissional? Porque se você espera que esse profissional ele cuide, de fato, de uma relação estratégica para a sua empresa, identificando oportunidades, identificando a importância da negociação como um instrumento para trazer segurança jurídica, mas, sobretudo, trabalhando para evitar que conflitos surjam, para orientar e preparar também a liderança, né? Porque ele possui as ferramentas adequadas também para essa preparação, para essa orientação que é fundamental para a liderança poder lidar com a leitura de cenários, com a gestão de conflitos. Então, perceba que essas coisas elas se comunicam, não só sob o ponto de vista sindical, mas sob o ponto de vista de um ambiente que não seja propício para conflitos, ou seja, o papel de tentar evitar conflitos do dia a dia que acabam desembocando e trazendo problemas também para o relacionamento sindical. Evitar também essa cultura de que os sindicatos devem se manter distantes do dia a dia das empresas, né? Como se isso fosse, a proximidade fosse negativa. Não, a proximidade ela gera inúmeras oportunidades, que é quando eu me refiro à questão de você fazer uma análise prévia de oportunidades de você fazer. Vamos lembrar, né, que tivemos a reforma trabalhista, que traz o negociado prevalecendo sobre o legislado, e isso uma tremenda oportunidade de, através de uma negociação, você trazer mais segurança jurídica para aquilo que está sendo negociado e você conseguir previamente mapear o que poderia trazer para você esses impactos econômicos, né? Esses impactos de melhoria nos seus processos através de uma negociação. Então, quando a gente olha, e aí eu realmente lamento, então, que muitas empresas não consigam perceber essa relevância, é o quanto é estratégico, inclusive no trabalho preventivo, corretivo, do que eu falo assim, dos riscos trabalhistas, que ainda está num momento em que não se materializou ainda, né? num passivo trabalhista, Sim. enfim. Então, eu também acredito muito na atuação de um profissional de relações trabalhistas e sindicais no preventivo corretivo sob o ponto de vista trabalhista, sob o ponto de vista consultivo. Isso também eu acredito muito. Acho muito bacana quando você fala de preparar a liderança e desse papel do profissional de relações trabalhistas, porque faz todo sentido a gente transferir a teoria para a prática e não deixar que haja um distanciamento. Né? Então, quando você fala que o profissional de relações trabalhistas prepara essa liderança, porque no dia a dia o líder vai precisar ter aquele olhar da gestão do risco. Não adianta também uma excelente negociação sindical, uma proximidade com o sindicato, se na prática eu estou fazendo coisas que estão distantes daquilo que foi o combinado, porque aí eu vou gerar conflito do mesmo jeito. E você gera um ambiente de instabilidade. Exatamente. Esse ambiente de instabilidade, ele é propício para que outros se aproveitem. E aí o sindicato, no seu papel de perceber que há uma certa instabilidade, ele se apropria disso, seja por um processo de negociação, ou seja pelos casos do dia a dia, que desembocam em denúncias, enfim. Então, isso tudo é evitável. Por isso é muito importante, eu acredito, e aplico muito ferramentas de desenvolvimento, de preparação de gestores nos meus treinamentos. Então, muito legal. São treinamentos internos. Hoje eu uso muitas ferramentas, são ferramentas também adotadas em mediação. Excelente. Né? Porque a mediação ou a própria negociação colaborativa, que muitas vezes a gente também utiliza essa terminologia, essas ferramentas elas não nascem na mediação, mas elas estão muito em voga agora por conta até desses métodos, né, de resolução de conflitos. E o gestor, ele é um mediador. Ele é um mediador entre o capital e o trabalho. Então, quando você começa a trabalhar o gestor sob o ponto de vista daquilo que é fundamental, como, por exemplo, a capacidade de comunicação desse profissional, desse gestor, a escutativa dele, né? A proximidade com a sua equipe, a credibilidade que ele tem que gerar para os seus liderados. E como é que ele gera essa credibilidade? Ele gera com atitudes, com comportamentos que tenham coerência com o que ele diz, com o que ele prega. Então, essas questões, que parecem que são óbvias, elas estão muito distantes dessa obviedade. Então, elas precisam ser muito trabalhadas. E eu percebo isso quando eu dou o treinamento, porque ainda existe muito aquela máxima:
mas eu já tenho tanta coisa para fazer, como é que eu ainda vou me ocupar deste papel, né, de escuta, deste papel de receber as demandas, e não só receber, mas ser célere no retorno, e ser célere também quando a resposta for negativa, quando eu não puder atender aquele pleito, e não necessariamente ter resposta para tudo. Sim. Porque eu já ouvi, mas eu não conheço legislação, mas você não precisa Tudo bem. conhecer legislação, mas que você tenha a capacidade de ir nas áreas que poderão te assessorar, te apoiar, para que de forma analítica você possa dar uma devolutiva. É muito ruim, sabe, você ter um liderado que está cheio de dúvidas, não consegue ter um esclarecimento daquele que ele espera, daquele de quem ele mais espera, né? Então, acho que esses são pontos muito importantes. Então, você veja que de uma questão de importância da área de relações trabalhistas e sindicais, talvez a negociação em si, ela quase vire um detalhe. É verdade. Porque quase vire um detalhe. Aqueles que esperam, não, então talvez eu tenha que ter um profissional de relações trabalhistas para ir lá negociar com o sindicato. Não faça isso. Não faça isso, porque isso não vai te trazer o resultado esperado. Tenha um profissional muito mais completo, com esses olhares todos que eu falei, com essas competências todas que são necessárias que ele tenha, e com este trabalho todo que tem o lado preventivo, corretivo e o lado orientativo também. Tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Na verdade, o fim não tem, porque é contínuo. Ele se renova e até não pode ter o fim, né? Exatamente. Porque a gente tem que criar relações perenes, relações duradouras, né? Até o próprio treinamento, né, ele se renova constantemente, porque são outros líderes que surgem e a gente tem que... E até momentos, né? O mesmo líder, ele passa por vários momentos dentro de uma organização, Sim. Os desafios dele vão mudando, então ele também tem que ir se reinventando, né? E os liderados dele também vão mudando e se desenvolvendo. Se tudo der certo, é para ser assim. É isso. E os problemas, a gente não pode nem dizer que eles são diferentes de organização para organização. Aquelas questões que levam ao conflito, elas são sempre as mesmas. Se a gente testar 1, 2, 3, 1000 vezes, serão as mesmas questões. É a falha na comunicação, é a falta de um ambiente de trabalho propício, a insatisfação, algumas questões até pessoais, porque outra coisa que eu sempre falo, gente, não venha com essa história de que deixe o seu problema pessoal dentro de casa. Suas questões pessoais se misturam realmente com o seu dia a dia de trabalho. Então, um líder tem que ter essa empatia também, de se colocar no lugar do outro e perceber, mas isso dá muito trabalho. Pois é, então não seja um líder, né? Se você quer ser um líder, é um líder de pessoas. Então, realmente dá trabalho e você tem que ter esse olhar muito mais próximo. A gente, no fim do dia, é uma pessoa só, né? É o que você está falando. Eu não tenho como separar. Não existe o Cláudio dentro do trabalho, o Cláudio fora, o Cláudio na família, o Cláudio... A gente é uma pessoa só, né? Então, não tem como separar essas coisas. E o líder, acho que isso que você trouxe é muito importante. O líder, existe uma expectativa dos liderados de que ele esteja ali, mas acho que também tem um ponto importante para a gente falar, assim, ele não precisa ser forte o tempo todo. E mostrar fragilidades é algo que também está sendo muito discutido hoje em dia, né? Sim. Eu sempre brinco sobre isso, falo assim, eu sou líder já há algum tempo, não é por isso que eu tenho que ser a Mulher Maravilha. Né? Aliás, seria burrice da minha parte entender que só eu vou fazer a diferença. Muito pelo contrário, um líder, ele gera outros líderes. Sim. Né? Ele faz com que os seus liderados alimentem isso também e se desenvolvam para contribuir no dia a dia. Eu quero pessoas melhores do que eu. Parece clichê falar sobre isso, mas o bom líder é isso que ele quer. Por isso a importância do discurso ser coerente com a prática. Exatamente. Né? Senão fica na parede só. A gente escreve isso. Palavras bonitas na parede e no dia a dia a gente faz diferente. Tem um amigo meu, um escritor também, uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Eli Moreira, tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz assim, quando alguém diz algo no ouvido do empregado, o líder tem a obrigação, quando ele diz algo no ouvido esquerdo do empregado, o líder tem a obrigação de dizer algo no ouvido direito do empregado. Né? Perfeito, né? Isso diz tanto. Então, isso mostra o quê? O líder ele tem que ter uma atenção
ele tem que ser muito atento a tudo que está acontecendo. Isso aí fala muito até com o processo de negociação, para quem Sim, fica se perguntando e qual o papel do líder num processo de negociação, fala demais com isso. Ele tem que ser, e aí tem uma responsabilidade muito grande da empresa também, de saber alimentar o líder com as informações corretas, para que ele nunca seja pego de surpresa pelo liderado, né, com perguntas que ele não vai ter a resposta e deveria ter. Então, tem um papel fundamental. E aí compromete, né? Exatamente, tem um papel fundamental da organização em alimentá-lo. E quando você inicia um processo de negociação, é um momento em que a comunicação tem que ser mais intensa, muito mais intensa do que quando você vai colocar na mesa a proposta final. Então, veja que o percurso de todas as etapas que compõem a negociação, a comunicação e a informação dada para o líder, ela é fundamental. E como este líder também lida com essa comunicação, vai influenciar em todo o processo de negociação, né? Perfeito. Acho que tem uma coisa importante, que é o estar ali genuinamente. Isso. Né? Quando eu tô ali inteiro. Eu estou ali genuinamente para fazer uma negociação ou para conversar sobre uma pauta ou simplesmente para manter aquecido o relacionamento que eu tenho com o meu liderado, com o sindicato, com a minha liderança, com quem eu tiver. Para você construir um relacionamento genuíno, como você bem falou, ele tem que ser contínuo. Né? Ele precisa ser contínuo. Se você começa a entender que e aí eu estou falando mais até dessa parte da negociação que envolve diretamente Sim. o profissional de relações trabalhistas e sindicais, né? Agora indo para este outro lado, né? Se você se atém muito mais à questão da database ali, né? Que muitos chamam até equivocadamente de dissídio, né? Mas ali no período da database, onde na verdade você vai negociar um novo acordo, quando você fica restrito a isso, você não desenvolve o relacionamento, que é algo perene. Para você desenvolver isso, você tem que criar o dia a dia. Aí, fazendo o link com o líder tem que fazer isso com o seu liderado também. Ele tem que criar o relacionamento no dia a dia. Ele tem que identificar esses conflitos no dia a dia, porque conflitos ainda não são confrontos. Perfeito. E o confronto é tudo que a gente, né, já na linha final, é tudo que não pode chegar. Então, a gente tem que tratar exatamente esses conflitos. O feedback é no dia a dia, né? Feedback E a é no negociação é dia a a dia. mesma coisa. Você não espera o momento do feedback. Aí eu faço, às vezes a gente ouve, né, liderança falando, eu faço feedback semestral. Que pena, Pois é. né? Que pena você faz um vídeo. Não Você tem fazer data para dar o feedback. Né? Alinhamento é tudo, Não tem relacionamento é data. tudo, né? Então, fica a dica, né, para quem estiver vendo a gente. A palavra é relacionamento. Não existe relacionamento de uma oportunidade só. Não existe. Né? É como a gente traz para a vida pessoal, num relacionamento afetivo, Sim, né? Aí, senão vira só um date. é isso. Vira um date, Vira né? um date, não é Aí não dá, né? relacionamento. Aí tá muito moderno depende também. do só seu o date. objetivo. Em relações trabalhistas não dá. Não dá. vai dar. O date Não. não cabe na relação trabalhista, Não cabe. né? E a comunicação, né, Érica, também, né? Relacionamento e uma comunicação clara, transparente, né? Perfeito. Voltando um pouco a essa questão do treinamento, eu falo muito em como você garantir que a comunicação ela está clara, ela está fluindo bem, né? Então, parafrasear a pessoa, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você me disse isso, porque você assegura... Porque a comunicação não é o que eu estou dizendo, né? É o que o outro compreende. Se o outro não compreende o que eu estou dizendo, não houve comunicação. Então, isso é um primeiro ponto, né? Você usar técnicas como parafrasear, você usar muito as perguntas abertas, né? Para você falar, mas por quê? Como? Para provocá-lo, tirá-lo da zona de conforto, ou as perguntas reflexivas, né? Que é ele se colocar no lugar do outro. Pois é, mas se você estivesse no lugar do outro, como é que você se comportaria? Ou como é que você se vê o comportamento do outro? Ou seja, existem formas para você desarmar, né? Tirar essa blindagem e criar uma aproximação e fazer com que a comunicação flua bem. Eu falo muito de comunicação, porque comunicação, relacionamento, né, são coisas imprescindíveis para que você possa desenvolver uma boa gestão e que você possa evitar conflitos, né? Porque muitas vezes os conflitos surgem exatamente como um dos exemplos que eu dei, a falha da comunicação, né? Eu sempre falo que a comunicação é o desafio da humanidade. Cláudio, de novo olhando para o seu LinkedIn,
que, aliás, recomendo o LinkedIn do Cláudio Guimarães. Estou falando que recomendo, que tem muito conteúdo bacana lá, falando de pessoas, falando de desafios de relações trabalhistas, falando de técnicas, né, e outras coisas. Então, assim, recomendo. Lá, quando você tem aquela descrição, você fala que a sua missão é harmonizar as práticas trabalhistas com os objetivos organizacionais, garantindo uma gestão de risco eficiente e padronizada. Como você linka essa missão com o planejamento estratégico da empresa, né? Como que você integra essas coisas? A gente falou aqui do papel estratégico do profissional de relações trabalhistas, do quanto isso está e precisa estar alinhado com os objetivos do negócio, mas como que a gente pode dizer para as empresas que vão assistir a gente, para os profissionais de RH ou de relações trabalhistas que vão assistir a gente, como que você faz na prática para linkar isso? Tá. Até agora, na sexta-feira, eu estava dando uma palestra no RH Legal, né, que é da nossa BRH aqui do Rio de Janeiro, e eu começo uma apresentação dizendo o seguinte: não se gerencia o que não se mede, né? Que foi uma apresentação sobre indicadores. Então, acho que indicadores, né, dados, evidências, né, elas ajudam muito a nortear esse trabalho, que é exatamente essa harmonia, né, de você ter uma identificação de riscos, de oportunidades trabalhistas, né, e aí eu focado muito nessa questão trabalhista, Sim. com o que a empresa precisa ter de referência para tomada de decisões, para reduzir, mitigar riscos, né? Melhorar processos internos para trazer mais eficiência. Então, o que a gente está falando é de um dos propósitos da organização também, né? Ela poder se resguardar e aprimorar os seus processos, e eu acho que em relações trabalhistas é muito possível fazer isso. Através do quê? De indicadores. Então, por exemplo, eu tenho hoje um painel, eu chamo um painel de riscos e oportunidades trabalhistas, onde ali os riscos, né, já falam por si só, é identificar situações que podem virar um passivo, e que toda organização, de alguma forma, Sim, tem natural. isso, e oportunidades, que são as melhorias nesses processos, né? Então, você pode pegar ali um processo na área de saúde e segurança do trabalho. Às vezes você está vendo uma questão ali que eu tenho muitas demissões de cipeiro, um exemplo, né? Demissões de cipeiro que tem homologação sindical. Uhum. Aquilo muitas vezes vai virando consultas e mais consultas, só que você pode criar fluxos para que as áreas envolvidas já se tornem mais céleres na hora de ter que tomar uma decisão, porque, em tese, né, essa pessoa tem estabilidade, mas tem mecanismos que estão previstos em CCT, porque foram muito bem negociados, e que podem permitir que, através de um fluxo, você consiga ter este processo de desligamento feito de maneira segura e célere, né? Então, isso é um dos exemplos, né? Tem as questões dos riscos, tem as questões de oportunidades, tem a questão de um planejamento para você melhorar ou mitigar também os riscos. Acho que é muito legal quando você traz essa experiência prática, da gente pensar o seguinte: você está dizendo, eu trabalho com dados, indicadores, então eu estou medindo as coisas, entendendo a proporção que elas têm, e muitas vezes elas vão me dar situações que eu não encaixo completamente na legislação. E aí é que gera uma oportunidade muito bacana que a gente está trazendo aqui hoje da negociação sindical. Você acabou de falar da CCT. Então, às vezes, desses dados vai desdobrar um risco ou uma oportunidade que me vincula. Eu preciso regular aquilo de alguma forma. Se eu fizer só uma política interna, a minha mitigação de risco e minha segurança jurídica, a gente poderia classificar que elas têm um nível baixo de segurança. Sim, sim. Se eu parto já para uma negociação coletiva e faço um acordo coletivo, por exemplo, né? Porque tem muitas coisas que são da categoria gerais e aí vai estar na convenção. Mas eu tenho muita especificidade que a lei nunca vai atingir. Exatamente. E aí é que tem a oportunidade de, se eu tenho a palavrinha mágica que a gente falou, um relacionamento com aquele sindicato, eu tenho uma oportunidade de regular aquilo com uma profundidade, uma especificidade, que o meu nível de segurança naquela regulamentação, né, ainda que privada, vai ficar muito mais alto. E aí a gente volta quase que ao início do nosso bate-papo, né, que algumas organizações não entendem o papel de relações trabalhistas e sindicais, e também entendem que a melhor gestão
sindical é manter o sindicato distante, afastado, né? Pode parecer que dá menos trabalho, mas também deixa de trazer muitas oportunidades para o negócio, de forma estratégica para o negócio. É isso. O meu objetivo é aproximar o sindicato para que, nessas questões que eu vejo de riscos e que eu posso ter uma fragilidade na legislação e que muitas vezes ela é necessária para a minha operação, para o meu negócio, né? E que ela fica comprometida porque a gente tem uma legislação antiga, né? Arcaica, né? Mesmo com a reforma trabalhista, ela continua arcaica. O sindicato me traz essa oportunidade de trazer um pouco mais de segurança jurídica. Eu conseguirei sempre? Não, mas isso também exige uma análise estratégica das concessões que eu posso fazer para o sindicato, de forma que a visão seja uma visão de ganhos mútuos, né? Eu preciso, na verdade, falar o que é possível conceder em troca deste ganho. E qual é o impacto financeiro para o negócio de eu não evoluir com esta possibilidade aqui? Então, esse trabalho todo é um cruzamento e tem uma participação efetiva e muito grande da área de relações trabalhistas e sindicais. Sem dúvida, precisa ter. Né? Quando eu chego, e eu também vivo isso na pele, então, quando você chega, às vezes, com uma demanda e não existe um relacionamento, é muito mais difícil. Sim. Eu vivi recentemente isso, a gente tinha um cliente, uma empresa, que a gente precisava fazer uma aproximação exatamente para regulamentar algo que não tenho como fazer só encaixando a legislação. E quando eu fui bater na porta do sindicato, e olha que eu estou acostumada a lidar com esses sindicatos, porque a gente faz isso o tempo todo para os clientes. O sindicato falou para mim: Érica, desculpa, mas essa empresa eu não vou negociar. Eu não vou negociar porque eles não nos respeitam. Todas as vezes que a gente tentou se aproximar, a gente foi repelido. Então, agora... Então, assim, daí também parte de mim aqui como apoio jurídico para essa empresa, falar, nós vamos começar do zero aqui, porque você não tem uma... Não é só que você não tem uma relação de confiança, em algum momento se quebrou a possibilidade de uma aproximação, olha que grave. Pois é. E agora com a empresa precisando, de fato, de uma segurança jurídica... Que é o pior momento. Pior momento. É você buscar esse trabalho quando você está precisando. Na verdade, a construção desse trabalho ela deve ser quando você menos precisa de forma imediata. Exatamente. Né, para que não pareça que é uma procura exclusivamente por um interesse próprio, porque aí a gente não está construindo o quê? O relacionamento. Exatamente. Eu até brinquei com esse cliente, falei, sabe o que acontece? A gente fazendo uma analogia, eu procuro um amigo que tem piscina no verão. No inverno, quando ele está lá fazendo a manutenção da piscina, eu não quero nem saber dele. Você não convida ele lá para tua casa, né? Lá na lareira serra. eu não levo, entendeu? Leva, né, mas eu quero ir na piscina dele no verão. Pois é. Então aí fica muito difícil aproximar. E acho que outra coisa bacana da gente compartilhar aqui, que eu tenho certeza que você pode agregar também, é assim, a gente trabalhar os porquês. Você trouxe aqui a coisa a gente precisa explorar a intenção e os porquês. Isso em todas as situações. Mas se eu não posso dar algo, eu preciso ter claramente esses porquês. E isso precisa vir para a mesa. Isso é transparência. A gente falou isso até muito no líder com liderado, mas isso é totalmente aplicável também à mesa de negociação. Né? Um não, ele tem que ter um porquê, ele tem que ser esclarecido, ele precisa ser esclarecido. Né? Então, as respostas, as devolutivas, isso é sinal de respeito. Né? Perfeito. Então, isso se aplica perfeitamente à negociação. Até os exemplos que eu dei, né, de também a comunicação como se dá na mesa de negociação. Né? De novo, o relacionamento se constrói fora da mesa de negociação. Né? Isso é uma crença que eu tenho. A negociação ela não se dá naquele momento específico que estão todos na mesa de negociação. Aquilo ali é um momento quase que teatral. Né? É um ritual. É um ritual, mas as coisas acontecem, são costuradas e discutidas com antecedência. Sim. Então, você percebe o seguinte, o trabalho da área de relações trabalhistas e sindicais é um trabalho que muitas vezes não tem essa visibilidade toda. E talvez, aí, pegando um pouquinho o que você falou, né, de que você vive a experiência de muitas empresas que ainda não entendem o porquê de uma área de relações trabalhistas e sindicais, é porque muitas vezes todo o trabalho ele pode parecer silencioso, né? É quase que assim, né? Mas por que eu preciso desse profissional? Posso até mandá-lo embora, né? Porque está tudo tão tranquilo.
É que nem Mas a que pessoa que para de ótimo! tomar o remédio para pressão alta porque ela está com a É, pressão baixa. que ótimo, você está tranquilo, você pode ter certeza que algo está sendo feito e sendo muito bem feito, porque essa tranquilidade, ela é muito ilusória, né? Todo o ambiente, aquela velha foto do iceberg, né? Que você vê só ali a pontinha do Só a iceberg e está pontinha. tudo debaixo ali, É. mas isso é o conflito. O conflito, no pior cenário, ele está sempre ali. No melhor cenário, na verdade, ele está sempre ali latente. Então, não devemos menosprezar, sabe, situações que aparentemente podem parecer tranquilas. Muito pelo Perfeito. contrário, muitas vezes tem um esforço enorme para que isso seja possível. Exatamente, exatamente. É muito trabalho, né? Olhando para isso, a gente sabe que é desafiador, no Brasil principalmente, né? A gente tem uma estrutura sindical que vem sendo aí ensaiado uma reforma sindical há tanto tempo, Opa, né? bota tempo nisso, né? A gente tem anos e anos aí de discussões sobre isso. E acho que a gente, infelizmente, ainda está longe de chegar em algo que, de fato, se concretize nesse cenário. Mas a gente tem muita dificuldade. Eu mesma, a gente atende clientes com... O Brasil é um país continental com muitas realidades, né, diferentes, e isso também traz desafios. Então, eu já atendi clientes que tinham simultaneamente 78 sindicatos no Brasil inteiro para negociar PLR. Sindicatos que, na época, já entregando um pouco da minha idade, a gente tinha que ligar num telefone que atendia na banca de jornal. Telefone eu não sei o que é. Não é da sua época, desculpa. Depois eu posso... Eu mando um tutorial para você, mas a gente ligava e alguém atendia numa banca de jornal naquela Pois é. localidade para eu negociar o PLR com a pessoa do sindicato. Acho que assim, a tecnologia mudou, hoje a gente não liga mais na banca de jornal, a gente nem liga mais, porque ninguém atende o telefone, né? Não é mais esse o meio de comunicação. Mas a gente ainda tem situações muito peculiares e lidar com categorias diferentes dentro de uma grande organização. Acho que essa é uma experiência que você traz, não só da Rede Globo, mas da sua história profissional. Então, eu queria entender assim, que você trouxesse um pouco para a realidade como é que é lidar com várias categorias diferentes, com as suas especificidades num continente que é o Brasil. Eu acho que mostra mais uma vez, né, o quanto é importante, em função dessa complexidade do modelo sindical brasileiro, né? Então, você tem uma quantidade absurda de sindicatos, e cada sindicato por categoria, né? Mas eu diria para você o seguinte, tem essa complexidade. Existem países que você tem 3, 4 sindicatos por empresa. Sim. Então, de novo, é muito como você lida. De novo, a gente volta para aquela questão. É trabalhoso? Mas ninguém aqui está com problema de querer trabalhar, né? Então, é construção mesmo de relacionamento. A complexidade, ela atrapalha, eu acho que em outras questões, né? É uma complexidade que é discussão de carta sindical, quem deve, não aqui necessariamente no caso que a gente está falando, mas é o que a gente viu, mas quem é o representante, quem não é, mas Quem por tem quê? legitimidade, né? E essa questão da unicidade sindical, então são coisas que a gente vê que reduzem a competitividade entre sindicatos mesmo, sob o ponto de vista de qualidade, né? Então, a unicidade sindical, eu não diria que ela é o problema maior na própria negociação, mas ela é, sob o ponto de vista de desenvolvimento dos sindicatos, né? A gente sabe que a competição, ela, quando saudável, ela obriga, né, o indivíduo a se desenvolver. Eu faria o mesmo paralelo com os sindicatos. Eu acho que a pluralidade permitiria o surgimento de sindicatos que talvez eu me identificasse mais, que eu falasse o seguinte, eu entendo que esse sindicato me representa. O que a gente talvez precise é que realmente, no modelo atual, e com os jovens, e com tanta informalidade agora, né, o resgate do sentimento de que o sindicato me representa. Representatividade, né? O quanto aquilo de fato representa. É isso. E até vem uma outra discussão, porque hoje, assim, as fronteiras acabaram. Sim. Né? A gente falava de globalização alguns anos atrás e acabou, virou uma coisa só. A gente não tem mais fronteira para o trabalho nem para nada. E a gente ainda tem um modelo de sindical que está baseado na territorialidade.
Óbvio que a gente teve flexibilizações, até pós-trabalho remoto, porque aí a discussão, eu vinculo aonde? Eu faço o quê? Isso. E isso está muito ligado a questões culturais até, né? Acho que quando você negocia, você deve sentir isso bastante. As demandas mudam de acordo com a região que eu estou negociando. Né? Outro dia a gente discutia no escritório uma convenção coletiva do Rio Grande do Sul que tem aquele auxílio rancho. Sim. E aí o estagiário falou, o que é isso? O que é auxílio rancho? Né? Porque são questões culturais, locais, que são demandas muito, atendidas. E quando você chega para negociar, se você não tiver essa sensibilidade de entender aonde eu estou, o que eu estou fazendo, né? A gente brinca até com o próprio sotaque de quem chega lá, ter essa relação de respeito e tudo, e nós estamos aqui com sotaques diferentes hoje, né? Mas faz a diferença esse respeito à cultura local também, a forma que aquelas pessoas pensam, que é o que você falou um pouco atrás de empatia. E você tocou num ponto bem interessante. Você sabe que também pessoas já me procuraram, né, de empresa, falando, eu queria um profissional que já tenha atuado neste segmento, que seja da região tal. Né? Eu falei, nossa, mas é tanta especificidade, porque, de fato, a preocupação dele está muito ligada a não ter esse bairrismo, né? Sim. Então, a questão cultural acaba pesando muito. Mas eu gosto de desafiar e devolver com uma provocação, no sentido de que o profissional, acima de tudo, ele tem que ter a capacidade dele de adaptabilidade, né? E essa adaptabilidade passa o quê? Por ele respeitar e ele compreender a cultura diferente e se adaptar a essa cultura diferente. Perfeito. É claro que isso pode demandar algum tempo, mas isso está muito mais ligado a esta capacidade de adaptabilidade e não na linha do tempo de verdade, né? Então, assim, até há um tempo atrás eu escrevi sobre essa questão do bairrismo, né? Que muitas vezes existe em algumas organizações. Eu só contrato profissional que é da região, só contrato profissional que já atuou neste segmento. Ok, mas não se restrinja a isso, porque procure aquele profissional também que tenha esta capacidade, essa sensibilidade e essa capacidade de adaptabilidade, que mesmo que às vezes o sotaque seja diferente, você tem outras formas de ganhar essa confiança. Exato. Pode demorar mais um pouco ou não, não sei, não necessariamente, isso não é uma regra, né? De novo, foque no profissional que você quer para a sua organização. No seu objetivo. No seu objetivo. A gente fala disso, assim, quando a gente olha para esses desafios e, eu quero alguém que tenha o mesmo sotaque, eu também perco, por um lado, a coisa do profissional que não tem a experiência ali, que vem também com uma cabeça aberta para inovar. É isso. Acho que essa é uma grande coisa. É a diversidade, né? Isso. E isso fala demais o quê? Com que cada vez mais a gente começa a perceber nas organizações. Então tem que ser coerente também. Se as próprias organizações, elas cada vez mais têm que lidar com a diversidade cultural, e que é um outro desafio para o líder também, né? Que a gente até fala muito em líder situacional, né? Aquele que tem uma capacidade de flexibilidade para lidar com essas diferenças também, e lidar com as diferenças na verdade, é lidar quase que individualmente, né? De forma personificada. Por quê? Porque as culturas são diferentes, as crenças, os valores, então isso passa pelo respeito. Então, você não precisa ser igual a mim, você tem que compreender e respeitar as diferenças. E esse é um ponto muito legal que você trouxe da liderança, que eu também tenho me dedicado bastante a isso, assim, do papel do líder, que é o que a gente falou, do eu estar ali num papel de liderança, eu assumo essa responsabilidade de ter formas de comunicação diferentes com os meus liderados e interlocutores. Então, sim, mas tem que ser personalizado. Não, esse é o meu estilo, uma coisa que às vezes me deixa profundamente incomodada. Esse é o meu estilo de liderar e de fazer gestão. Mas não é o seu estilo. Quem são as pessoas que recebem? É o que você falou da comunicação. Não é como eu comunico, é como as pessoas estão entendendo. Né? Outro dia, até conversando com uma pessoa do meu time, falou, olha, para mim, é difícil entender algumas coisas quando você está num modelo de autonomia e confiança. Eu sou mais do gestão e controle. Então, se a gente puder estabelecer, olha, a gente sai daqui, vai para cá, para mim é melhor. E daí eu falei, ok, então nós vamos fazer desse jeito. Não, mas a gente pode fazer desse jeito? Sim. Esse é o papel do líder.
É isso. Né? Essa é a complexidade de liderar. É estar disposto e disponível para essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Quando a gente passa isso para qualquer negociação, seja para negociação sindical, seja para lidar com um conflito, né? Seja para fazer uma mediação, como a gente falava aqui, é isso, é estar aberto e disponível para se adaptar. Perfeito, Érica. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Né? Assim a gente vai fazer a diferença. Senão não adianta nada, não estabelece relação de confiança, os interlocutores, não vai funcionar. Não vai funcionar, não tem como, não tem fórmula mágica. E como é que isso chega nas equipes, né? Se já não funciona na largada, como isso chega nas equipes? Exatamente. Né? E aí, de novo, para quem está preocupado só no resultado da negociação, né, que é a aprovação de um acordo, de uma convenção, de novo, quem aprova ou reprova não é o sindicato. Exatamente. Quem aprova ou reprova são os trabalhadores, são os colaboradores. E para que eles, na verdade, se sintam munidos, né, municiados do que realmente é necessário para fazer a escolha certa, eles dependem de um comportamento da liderança. Perfeito. A gente falou aqui um pouco sobre indicadores, você falou de metodologias, de ferramentas, e aí eu queria entrar num outro assunto que também foi conteúdo do seu LinkedIn, que é sobre inteligência artificial. Então, recentemente, você fez uma publicação falando sobre dados apresentados no Encontro Mundial de Remuneração em Cincinnati, nos Estados Unidos, que mostraram que em RH, no subsistema Employee Relations, a inteligência artificial pode gerar ganhos próximos a 10% em produtividade. E eu vou repetir, 10%, ganhos próximos a 10% em produtividade. E no seu comentário, você, né, até comentei no seu LinkedIn sobre isso, você foi muito bem ao dizer que isso não significa reduzir o número de profissionais. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, né, sobre que oportunidades a gente tem, porque eu também, assim como você, acredito que a inteligência artificial não vem para substituir profissionais, muito pelo contrário, ela já está aí, não é que ela vem, né, ela já está, e ela só está mudando esse contexto. Então, eu queria que você comentasse um pouco da sua percepção sobre isso e como ela pode, de fato, fazer a diferença nessas funções, vamos dizer assim, nas atividades que esses profissionais exercem hoje. Porque quando eu trago, né, eu reproduzo esses dados, né, que eles só vêm confirmar que isso é abrir espaço para que você possa atuar de forma mais estratégica e deixar de lado atividades tão operacionais, né? Então, você se libera para outras atividades importantes que não têm a ver com desligamento, com redução de quadro, e sim com eficiência, né? Então, vou dar exemplo. Até tem empresas que fazem isso já muito bem, análise de cláusulas de convenção, a comparação entre as cláusulas, a identificação de oportunidades, ou de padronizar, ou de até negociar de outra forma determinadas cláusulas. Isso, você fazendo manualmente, é um trabalho hercúleo. Quando você coloca a inteligência artificial, você está colocando ela a seu favor, não contra você, né? O que eu acho, aí pegando um pouco esse link para falar do temor, né, que é a perda de posições, Revolução Industrial, quando trouxe as máquinas, certamente, né, eu era muito pequenininho naquela época, não, brincadeira, mas certamente isso surgiu fortemente. Postos serão eliminados? Postos são eliminados, mas outras tantas oportunidades surgem a partir desse movimento. O que deve nos preocupar é o quanto um país como o nosso começa a se preocupar efetivamente com o desenvolvimento de novas posições, de novas atividades, funções, através de um ensino técnico, de uma formação técnica, ou, de novo, a gente vai ver a banda passar, né? A gente só vai começar a se preocupar com isso quando pessoas estiverem desempregadas por falta de oportunidade, não de oportunidade, a oportunidade vai estar por falta de competência, né? Isso é a junção de duas coisas. Tem que existir a oportunidade, mas tem que existir a competência. Parte dessa competência eu vou buscar, Sim. mas essa competência tem que ser oferecida também. Então, isso me preocupa quando a gente olha Brasil, né? De novo, a gente vê a banda passar, sob o ponto de vista de
empregos do futuro, né? Trabalhos, não digo nem emprego, mas trabalho do futuro, para a gente não ficar preso ao conceito de emprego, né? na sua essência ali, que é CLT, né? Que também é algo a se rediscutir quando a gente já olha o futuro do trabalho. Né? Sim. E acho tão bacana quando você fala isso, e quando a gente fala da base e tal, que de novo a gente volta, parece que a gente está sendo repetitivo aqui, mas a gente volta na questão do estar aberto para o novo. Né? É o novo, eu tenho que pensar fora da caixa. Então, se eu estou olhando para o futuro, e tem um pesquisador de Harvard, eu não vou lembrar, infelizmente, o nome dele agora aqui para dar os créditos, mas que eu assistindo uma palestra dele num evento que foi da magistratura trabalhista, ele falava assim, olha, quando criaram as fábricas de automóveis, as fábricas de carruagens não viraram fábrica de automóvel. É isso. Então, não adianta a gente querer prever o que eu vou virar. Eu tenho que estar disposto a me reinventar em vários aspectos o tempo todo. Não a preocupação com o que vai acontecer, mas o que eu já posso fazer hoje de diferente. Né? Porque se eu já estiver preocupado em fazer diferente hoje, esse futuro que é incerto, né? A gente não tem bola de cristal e não dá para ficar no futurologismo, né? De falar, não, o trabalho vai estar assim daqui a 10 anos, não. A única certeza que a gente tem é que a gente tem que começar a se reinventar todos os dias, a todo momento, né? Eu sou de uma outra geração, então eu tenho que me acostumar com a ideia de que indicadores, análise, isso faz parte do meu dia a dia agora, né? Que eu tenho que criar um hábito de pelo menos alguns minutos por dia, todos os dias, eu me comunicar com a inteligência artificial, né? Eu provocá-la, eu criar aquele relacionamento. Contato, criar um relacionamento, né? Fazer com que a ferramenta comece a entender e eu saiba fazer as melhores perguntas. Então, é um aprendizado contínuo. A gente tem que estar disposto e aberto ao invés de ficar preso em críticas. Né? Perfeito, acho que é perfeito. Então, entrando nisso, o que você vê de desafios? Assim, a gente está falando aqui da base, eu acho que a base realmente é algo que precisa ser mais discutido e de uma forma mais ampla. De novo, a gente fala um pouco da justiça do trabalho e de velhos hábitos. E, assim, a gente não pode generalizar, mas eu, como advogando há quase 20 anos aí na área, a gente vê sempre uma tentativa muito forte de alguns de encaixar o quadrado no círculo. Eu sempre falo sobre isso. Assim, eu não vou procurar a forma adequada. Eu falo, não, é isso aqui, é vínculo de emprego. Não, é isso aqui, é desvio de função. Não, isso aqui. Só que, assim, né, de novo, a resposta para o problema do futuro está no futuro. Sim. Né? E aí a gente entra num conceito que está sendo bastante discutido também nos últimos tempos, que é a questão da ambidestria organizacional. E no Web Summit, que eu tive aqui no Rio de Janeiro, e a gente viu muito conteúdo bacana sobre inovação e tal, acho que um dos ensinamentos que ficou muito na cabeça foi de muitas vezes ouvir dizer o seguinte, legal você, só que talvez a ambidestria não esteja em trabalhar hoje pensando no futuro, e sim trabalhar hoje pensando que o futuro é hoje. Sim. Como se eu já estivesse trabalhando no futuro, o futuro é agora, né? Como diz a própria Rede Globo, o futuro já começou, né? É isso, o futuro é hoje. Futuro é hoje, né? Não existe futuro. Só tem o presente. Eu construo esse amanhã hoje, né? Exatamente. Então vamos focar no hoje, né? Eu acho que é muita literatura, é muita coisa falando deste futuro. Vamos trabalhar muito o hoje para que ele chegue de fato, né? Vamos entender melhor que tipo de empreendedorismo a gente quer, né? Quando a gente fala dos formatos de contratação, entender que não existe uma verdade absoluta, que talvez situações diferentes podem caminhar em paralelo. Então, não é acabar, como alguns dizem, vamos acabar com a CLT, agora é todo mundo empreendedor. Não, ela tem um papel e sempre terá um papel social fundamental, né? O direito do trabalho tem esse papel social fundamental. É um país continental, como a gente falou, exatamente. São várias realidades. Então, de resguardar essas pessoas que têm condições de vulnerabilidade maior, sim, mas olhar o empreendedorismo como um formato também de possibilidade de trabalho para aqueles que realmente, como até o STF agora mais recentemente já reconhece, né, que é a livre negociação das partes, entender isso ser possível também, e não que uma coisa anula a outra necessariamente. Então, ter essa compreensão
Eu até, antes da gente começar aqui, informalmente, a gente batendo um papo, né? Eu pego o próprio exemplo do trabalho remoto. Tem que ser trabalho remoto, tem que ser trabalho presencial, né? O trabalho remoto para algumas pessoas é ruim, para outras o trabalho presencial é ruim. Tem tranquilamente como conviver com isso, mas a questão da qualidade de vida, ela passa muito além disso. Não é você pegando uma temática isoladamente e falando qualidade de vida está nisso. Ele é um pacote de coisas. O Brasil tem que, por exemplo, discutir a questão da flexibilidade de jornada, né, que a gente tem hoje uma pedra grande no caminho, que é a legislação trabalhista. Mas quando a gente fala de qualidade de vida, sobretudo, eu não estou falando se o trabalho é remoto ou se o trabalho é presencial. Eu estou falando da minha capacidade de autonomia ligada à minha capacidade de entrega, à minha produtividade. Isso fala demais com a qualidade de vida, porque as realidades são muito diferentes, né? Sim. Então, a gente vai percebendo o seguinte, seja sob o ponto de vista da discussão do empreendedorismo, né? Dos formatos de contratação, dessa base para o desenvolvimento das profissões do futuro que tem que começar agora. Isso tudo é um pacote de discussões que tem que ser vividas e executadas hoje. Aí sim a gente vai encontrar essas respostas de uma maneira mais assertiva do que será o futuro do trabalho. Porque hoje são muitas incógnitas e realmente... Não, assim, não vai estar na lei, porque a lei vem depois, né? A lei vem depois, o fato social acontece antes. E já, nesse caso já está acontecendo faz tempo. Né? E a gente sabe, né, que a lei, ela como é uma reprodução dos costumes, ela sempre virá atrás da evolução das coisas. Então, de novo, a importância, né, fica uma mensagem da importância da negociação, né, da importância das partes discutirem e chegarem ao consenso daquilo que é melhor para elas. Vai se levar tudo? Não, mas existe, e acho que até o treinamento, né, de perceber que uma negociação ela pode ser, de novo, ganhos mútuos. Sim. Ela não tem que ser... O Brasil ele tem uma cultura combativa, né, onde, por isso que a gente vê tantos processos, né? E às vezes eu falo isso, o advogado fica falando, você quer que acabe com a minha profissão? Não, não. Eu quero que o advogado até possa trabalhar com mais eficiência, né? Exatamente. Naquilo que, de fato, exija dele toda a competência técnica que só ele tem para lidar com litígio. Mas eu não preciso, de novo, fazer uma escolha, que tudo tenha que ser litígio. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, que o litígio seja, de fato, quando se esgotou, quando se exauriu a capacidade das partes de discutir. Mas o que tem que vir primeiro... essa concepção de que negociar e buscar o entendimento, sem ficar pensando na barganha necessariamente, mas numa negociação colaborativa, que é o que eu acredito também, que isso venha como carro-chefe, né? E o litígio venha como a última possibilidade, né? Quando tudo se esgotou antes. Sabe que é interessante que aqui tem uma coisa assim, eu sempre falo, né? Ainda mais eu, sendo da área trabalhista, a gente sempre tem um certo preconceito, né, no mercado de que você lida com processo, quanto mais processo tiver, melhor. E não, essa não é uma realidade realmente. Talvez para quem advoga para o reclamante, seja assim, que em números, né, um pouco diferente da realidade do advogado que atua para a empresa. Mas eu sempre falo que, assim, na minha visão, isso já mudou há muito tempo. Na verdade, e até com a tecnologia, com a inteligência artificial, a gente está vendo a inteligência artificial cada vez mais e mais atuando em contratos, em documentos. Onde ela não vai atuar? Primeiro que ela não tem a emoção ainda. Né? Não posso dizer do futuro, né? De novo, parafraseando a Globo, o futuro já começou. Mas, assim, ela não tem a emoção. E depois, a gente tem uma coisa de juntar as pontas e levar uma inteligência jurídica. Eu sempre falo que eu vejo isso como o meu papel, assim como a sua descrição aqui. Assim, o meu papel é levar a inteligência jurídica para viabilizar negócios e relações sustentáveis, sem conflito. Sim, isso. Então, eu conheço a lei, essa é a minha obrigação, sou advogada. Mas eu não estou ali para esperar o conflito acontecer, mas sim para balizar os interesses e os objetivos para que não chegue num conflito. É isso. Para trazer uma harmonia. Né? Esse é o papel do advogado, é o trazer uma harmonização para aquela relação que ele está apoiando. Acho que este é o grande ponto. Só que, de novo, a gente volta na questão da educação, que, assim, infelizmente, a academia hoje, a escola de direito, não ensina isso.
Não, ela já é Ela é voltada baseada no para essa litígio. competição, para o litígio. Esse é o Né? ponto. Ela é baseada, a gente aprende a fazer De novo, a gente petição. está falando de que isso tudo começa na base, né? É isso. Então, a gente já entra numa faculdade de Direito entendendo o seguinte, vamos para o litígio, eu vou te preparar para o litígio, eu vou te preparar para essa justiça combativa. Exatamente. Né? Onde tudo meu eu terceirizo como se eu fosse incapaz de resolver, ou de resolver, regular. ou de tomar a frente das questões, né? De uma maneira mais célere, né? Porque, nossa, como é desgastante, né? Uma demora num processo que você não sabe o resultado final, porque até quando o direito está do seu lado, isso não significa que a sentença e a decisão final confirmará isso. Exatamente. Então, é um sofrimento, é uma demora, é Não, custoso. A gente tem uma outra pessoa ali também, no judiciário, que passa por uma outra perspectiva. Exatamente. Eu sempre trago um conceito que eu usei. Em 2017, eu fiz um evento sobre a reforma trabalhista. E aí, diferente do que o mercado estava fazendo, eu falei, eu quero uma pessoa, eu quero todos os stakeholders numa mesa. Todas as partes interessadas. Então, eu quero um representante do sindicato de um sindicato patronal, de um sindicato dos empregados, eu quero 2 juízes trabalhistas, um que está achando que a reforma vai ajudar, outro que está achando que a reforma vai atrapalhar, porque acho que é nessa mesa, e um representante de departamento jurídico de empresa. Sim. E eu como advogada, porque assim, acho que é nessa mesa que a gente vai ter contribuições. É de quem vive, cada um com a sua perspectiva. E lá naquela época, eu usei um conceito de dialogia, né? Sim, sim. Que, assim, se a gente pensar nessa perspectiva, muda tudo. Quando eu judicializo alguma coisa, eu também tenho um juiz ali que é uma pessoa, e muitas vezes mais de um juiz que atua no caso. No início é uma coisa, a primeira audiência é um juiz, depois na sentença já é outro, depois você vai, às vezes anula no tribunal, volta, já é outro. Essa pessoa também tem uma bagagem dela. A gente falou aqui um pouco antes, a pessoa não separa o que ela vive, não as crenças dela, as limitações dela. Então, assim, também é um humano que está ali e um terceiro alheio a toda aquela relação. Não pode ter um ganho. Está se atendo exclusivamente A letra da lei. à letra da lei que está reproduzida por profissionais, que estão fazendo o seu papel. Ok. Mas os reais interesses que podem estar por detrás daquilo, ele não vai ter tempo de entender. Exato. Nem o de primeira instância ele vai ter condições de entender o que tem realmente por detrás. Às vezes é uma mágoa, às vezes é isso, às vezes são questões que você tendo mais tempo e de provocar, e de novo, com as técnicas adequadas, né, você conseguir extrair das partes e tentar um acordo, algo que seja... Não pode ser melhor para as partes judicializar nada, Não em nenhuma pode. hipótese. Não pode ser. Não pode Com ser. todo o respeito ao papel da Justiça do Sim. Trabalho, eu acho que é muito relevante, E é que continuará indiscutível. existindo a sua Exato. relevância. Até pela né? especialização, né? Pela questão do que se trata ali. Mas não é possível que... A gente falava aqui antes dos números, dos dados do CNJ de 2023, 5,4 milhões de processos trabalhistas. Agora, com essa divergência que a gente também citou aqui, da questão do vínculo de emprego de prestadores de serviço, se não me engano, mais de 50% ou 60%, não tenho o número agora, das reclamações constitucionais que estão chegando no STF são sobre assuntos trabalhistas. Olha isso. Por quê? Por conta dessa divergência e dessa insegurança jurídica. E a gente está esquecendo de fazer o básico, que é dar aquilo que as partes querem. Quando a gente está reclamando, discutindo a questão do trabalho por plataforma, as novas formas de organização do trabalho, o prestador de serviço, a gente esquece de olhar para qual é a demanda. A gente está tentando olhar para criar uma lei, e tudo bem, não acho que regulação seja um problema, mas também acho que ela não resolve tudo. Não. Ou para judicializar, e aí o judiciário que deu uma solução para isso aqui, e aí vira essa divergência de entendimentos, enquanto a gente não está olhando para qual é a demanda. Isso. Vamos atender a demanda? Eu sempre conto, e quem já ouviu outros episódios aqui sabe disso, de um case que eu tive de uma empresa de tecnologia que eu atendi um tempo atrás, e eles tinham vários prestadores de serviço da área de tecnologia, que é bastante comum, porque eles querem essa autonomia de trabalhar em mais de um projeto ao mesmo tempo, de ter a sua autonomia, de não estar subordinado efetivamente a ninguém. Fraude sempre vai poder acontecer. Mas ali não era o caso, assim como não é em muitas outras situações em que existe a prestação de serviço, o famoso PJ, né? Uhum. E aí chegou uma demanda para mim que era assim: Érica, a gente precisa do seu apoio, porque esses prestadores de serviço, eles estão querendo virar CLT. Daí, né, aquilo entra no ouvido assim, virar CLT. Eu falei, mas
calma, mas não, a gente precisa entender os riscos, precisa entender o que eu tenho que fazer, que sindicato que enquadra. Eu falei, calma, vamos dar 2 passos para trás? E o primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Por que eles querem virar CLT? Ah, não sei. Eu falei, então a gente está começando errado. Porque você está querendo, de fato, transformar uma relação em outra relação sem saber por que você está fazendo isso. Vamos primeiro conversar com eles para entender o que eles querem, explicar que esse virar CLT tem bônus e ônus. Será que eles querem também os ônus? Vamos fazer uma rodada e pôr as pessoas na mesa para entender? No fim, foi surpreendente, porque na hora que a gente sentou com essas pessoas, elas só queriam ter acesso ao plano de saúde. Isso. Sendo que, para isso, assim, até aí, ok, vocês querem ser empregados? Para isso, vocês vão começar a ter jornada, vocês vão prestar contas, vão ter descontos, né? Assim, se você não trabalhar, você tem faltas injustificadas, questões de perder férias, a depender dos dias que você não trabalhar. Então, assim, vocês estão preparados? Não, isso a gente não quer. Eu falei, então, mas não tem. Não dá para ser pela metade. Ou é ou não é. E o que eles queriam, que era o acesso ao plano de saúde, era muito simples de resolver. Era só eles entrarem no plano de saúde, na apólice, se fosse o caso, ou a empresa fornecer um benefício, que é outra coisa que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Porque tudo que eu for fornecer pode virar vínculo de emprego, então as empresas têm medo disso, e com razão, porque a gente sabe que no judiciário realmente é instável isso. Mas, assim, era simplesmente eles figurarem no plano de saúde ali, como terceiros, não tinha problema nenhum. Olha no que ia se transformar em termos de risco trabalhista, o que ia acontecer naquela relação, sem que tivesse uma simples pergunta, que é o porquê. Por que eu estou indo nesse caminho? É falta de comunicação. Então, assim, acho que o futuro é hoje e é muito dinâmico. E se a gente não focar nisso que a gente está falando aqui, da comunicação, dessas técnicas, da transparência, da boa-fé, né? Sem deixar de proteger quem precisa. Sim. Quem precisa vai continuar precisando. A gente está discutindo cláusulas e benefícios, por exemplo, de fertilidade nas grandes empresas, que as empresas estão permitindo que as pessoas tenham acesso à fertilização, congelamento de óvulos e outras coisas, enquanto eu ainda tenho comissão coletiva que precisa garantir água potável e protetor solar. E está tudo bem. Está tudo bem. A gente só precisa dar aquilo que é necessário naquela relação. E não querer ficar inventando a roda. Perfeito, Érica. É isso mesmo. Perfeito. Né? Muito Acho bom. que você passa muito por isso também aqui, para a gente fechar um pouco dessa reflexão, a gente também está se reinventando. Né? A Rede Globo é uma empresa hoje que também tem N negócios diferentes. Ela continua tendo a sua tradição, mas ela também passou por algumas reinvenções, vamos dizer assim, nas suas relações trabalhistas. E ok. Assim como o mercado passou. O mercado como um todo. Eu acho que o mercado como um todo, né? O mercado como um todo, ele precisa e precisou se reinventar, né, para as suas relações trabalhistas e que bom, né? Que bom que seja assim, né? Que bom que as empresas também se desafiem, né? Porque somente a partir desses desafios a gente também vai auxiliar que o judiciário passe a ter uma outra visão também, né? Do que é relevante ou não, né? Então, eu acho que é muito importante. As empresas precisam realmente se desafiar o tempo inteiro para que a gente tenha um cenário de desenvolvimento, de crescimento mesmo, sustentável e com segurança jurídica, né? E, de novo, eu acho que nesse papel da segurança jurídica, essa importância dos sindicatos e não vamos vê-lo só pelo lado preconceituoso, né? Exato. Que não gosto nem da frase "é o mal necessário", né? É o que sustenta o modelo que nós escolhemos, né? O modelo capitalista. Hoje eu estava falando com um colega, né? O sindicato só existe porque existe o capitalismo, porque se não houvesse o capitalismo não existiria o sindicato, não haveria o que eles chamam de luta de classes. Né? Mas que bom que tem, porque se sustenta o capitalismo, é o modelo que nós adotamos, né? A grande maioria dos países adota, e o sindicato está aí para, de certa forma,
regular os excessos também, com erros e acertos, mas quem não erra e quem não acerta, né? Exatamente. Então, Vamos medir, né? Acho que essa fica uma Vamos das medir, mensagens aqui. Vamos é. medir acertos e erros, vamos olhar para indicadores, vamos usar a Isso. tecnologia a nosso favor, né? Vamos treinar a comunicação, vamos treinar técnicas assim, cada vez mais, pessoas. A inovação, Isso. tecnologia, pessoas. Então, vamos interagir, né, numa relação ganha-ganha, de boa fé, usar as coisas a nosso favor. E vamos medir, e vamos medir. né? Então, eu já quero te agradecer. Infelizmente, eu vou encerrar esse episódio, que eu espero que seja o primeiro de muitos que a gente ainda vai fazer. Com certeza. Espero que a gente volte aqui para falar de indicadores e do que a gente mediu até o Sim. nosso próximo. Sim, seria ótimo, sim. Então, Cláudio, muito obrigada pela disponibilidade de gravar com a gente, por aceitar o convite, por abrir as portas da sua casa profissional aqui para a gente gravar. É uma honra e uma alegria estar gravando com você aqui na Rede Globo. Né? Espero você também para gravar com a gente lá no escritório. Será um prazer. Na minha próxima ida a São Paulo será um prazer. Olha, de novo, compromissos públicos. Eu gosto, tá? Nos episódios de firmar compromissos públicos. A gente não firmou a data, mas que terá. Tá meio Pode ter paulista certeza. isso, né? Passa lá em casa. Não, isso é carioca. Paulista também. Paulista também faz, também, então entregou também, É. tá certo. Tá difícil. Não, mas a gente promete, a gente cumpre, são compromissos públicos. Com certeza. Então, acho que a gente tem muita coisa para trocar. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência, né? A gente continua aí trocando informações e ideias pelas redes e sempre juntos aqui. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigado, Érica. Até a próxima. Obrigada. Pessoal, então eu encerro mais um episódio, agradecendo você que ficou com a gente até o final. Lembrando que você pode ser avisado sempre que um novo episódio estiver por aqui. Aciona o sininho no Spotify. A gente também está no YouTube, então corre lá, segue a gente, ativa as notificações para ajudar esse conteúdo a chegar mais longe. Já seguiu a gente no Instagram? A gente está lá também, então vai lá e segue, porque tem sempre novidade. E você também pode saber tudo que o PG produz de conteúdo seguindo o escritório no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio. Até lá!